Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Eu sempre adorei essa canção do Guilherme Arantes. Acho que ele estava inspiradíssimo quando compôs esse clássico da música popular brasileira. A meu ver, sempre gostei muito de ouvir e de cantar Planeta Água, mas nunca imaginei que essa canção fosse ganhar uma dimensão ainda mais especial no meu coração musical. E foi a partir do encontro com o pequeno e impossível Pablito. Tinha 10 anos quando o conheci, em 2013, no Centro Social do Lar de Frei Luís, um tradicional centro de estudos, fé e cura na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu fui fazer um tratamento espiritual que durou 10 meses lá no Frei Luís e me ofereci para atuar em algum serviço voluntário lá da instituição. Achei que, pelo fato de trabalhar com jornalismo, comunicação, poderia me colocar na livraria, na biblioteca, mas me empurraram abençoadamente para atuar no centro social, onde havia 250 alunos. Eram estudantes de 6 a 14 anos, né, da rede pública do Rio de Janeiro. E eles estudavam de manhã ou à tarde em escolas municipais do Rio. E os pais, pelo menos a maioria deles, para não deixar os filhos soltos na rua, à toa, colocavam as crianças lá. E a maioria dessas crianças não gostava muito disso, né? Eu já tinha tido muitas experiências em auditórios de universidades, faculdades, conversando com estudantes, dando palestras sobre edição de telejornalismo, depois edição multimídia. Mas se foi um pouco difícil às vezes, nessas palestras, nesses encontros com universitários, ali no Frei Luís foi muito mais difícil. Eram apenas 40 alunos na minha turma. Eu pude escolher uma disciplina para dar aula, para interagir com eles, e escolhi criação literária, criação de textos e internet. Havia professores que eram remunerados e eu já sabia que não era fácil, porque alguns dos professores remunerados, pelo menos 2 naquela época, haviam jogado a toalha por não conseguir dar conta daquelas pestinhas. A maioria dos alunos realmente era da pá virada, não queria realmente estudar mais do que já estudava na rede municipal. E aí era uma luta verdadeira, né? E eu enfrentei isso também, porque quando se tratava de colocar vídeos, né, na internet, videoclipes, eles adoravam, principalmente aqueles mais sensualizados, com gêneros musicais que estavam na moda, ou então ligados à criminalidade, violência no Rio de Janeiro. Mas quando eu propunha atividades lúdicas parecidas com testes, provas, enfim, era leve, mas mesmo assim era muito difícil, né? Mas eu tive 2 grandes surpresas ali. A primeira delas, que embora a quase totalidade daqueles alunos, estudantes, vivessem em condições muito difíceis em comunidades pobres ou muito pobres ali da região de Jacarepaguá e não tivessem uma formação educacional satisfatória, eles tinham uma consciência, uma noção da importância de preservação ambiental, tanto em termos de florestas quanto de não poluir o meio ambiente, né? E também com relação à qualidade de vida, alimentação, e também quanto ao horror chamado corrupção, desvio de dinheiro público que deveria ir para o bem-estar da população e era desviado para os bolsos, para os bancos, etc. Então eu achei isso muito interessante. Falei, pô, esses estudantes, essas crianças e adolescentes estão ganhando referências que podem significar sementes de futuro melhor, né? E a segunda surpresa para mim, que foi muito emocionante, foi quando os alunos, desde a segunda aula, começaram a pedir para botar o videoclipe
de Planeta Água, Guilherme Arantes. E aí eu fiquei impressionado, porque quase todos cantavam a música, a canção, do início ao fim. E quando chegava no refrão, era uma explosão, uma catarse, eram gritos, sim, uma veemência, uma contundência, uma emoção mesmo que eles sentiam, hein? Cada um à sua maneira. E isso me impressionou muito significativamente. Eu fiquei sabendo que em março, eu tinha começado lá em junho, fiquei de junho a outubro nesse trabalho voluntário, e em março eles tinham participado da Semana da Água, e uma das atividades foi cantar um coral formado por eles, Planeta Água. Tiveram que aprender a letra da canção, que trazia algumas palavras que eles nunca tinham ouvido, inclusive, mas que eles cantavam ali na interação comigo, né? E me chamou especial atenção o Pablo, porque no momento do refrão, terra, planeta, água, ele meio que se transfigurava, ficava de olhos fechados, o rosto ficava meio vermelho, e as feições assim carregadas de uma emoção, com os olhinhos fechados dele lá, me marcou muito. Tem um mosquitinho aqui. Muito intensamente. E eu acabei parabenizando a turma toda pelo belo canto, né? Que eles cada vez pareciam estar melhores cantando Planeta Água. E o Pablo, chamei a atenção do quanto ele se destacava ali pela carga de emoção, né? Não usei essas palavras, mas ele mesmo falou, me chamou de tio. Tio, eu não sei, não tem palavras para dizer o que eu sinto. É muito, nem sei dizer, me dá vontade de chorar. E toda vez que eu lembro disso, eu me emociono também. E toda vez que eu escuto Planeta Água cantando junto, muitas vezes eu lembro do Pablo. Mais de 10 anos se passaram, não sei por onde ele anda, mas assim como os colegas, eu acredito que ele tem adquirido referências positivas para a vida, apesar de todos os pesares e dificuldades da vida numa grande cidade como o Rio de Janeiro, com todas as carências e adoecimentos sociais, etc., desigualdades, né? Mas me marcou muito intensamente. Eu entrei em contato com a produção do Guilherme Arantes para relatar essa história. Enviei um e-mail na época, né? E eles me responderam muito atenciosamente, informando que há muitos anos, mais de 1000 escolas do Brasil, escolas públicas, utilizavam Planeta Água para atividades relativas à conscientização a respeito da importância de se preservar o meio ambiente. Então, no momento em que o meio ambiente no Brasil, as florestas, os ecossistemas e a água, especialmente, o Brasil está secando, afirmam alguns estudiosos, especialistas, né? Que a nova geração, as novas gerações possam fazer a diferença e mudar essa situação, salvar a humanidade, salvar o planeta Terra, planeta Água. Um grande abraço, tudo de bom para todos e até a próxima. Até já!